Eu vim parar na Luz por meio do teatro. Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 13 anos de idade, aí eu fiz Sesc, aí eu rodava naquelas ruas de lazer que o Sesc fazia, sabe? Cover do RBD, essas coisas todas eu já fiz. E aí, vai e tal, eu fiz o FMG, fui lá para o FMG estudar música, da UFMG, depois eu fui fazer Valores de Minas, aí fui estudar canto coral. Do Valores de Minas eu comecei a ter um pouco de contato com iluminação no meu segundo ano de Valores. Depois eu fiz PUC, aí lá eu fiz minha primeira luz no espetáculo do Luiz Arthur e tal, uma experimentação de cena, na verdade. E depois fui fazer Palácio, mas lá na PUC eu comecei a fazer luz no Gaiato, porque quando eu comecei a brincar com luz, aqui em Belo Horizonte ainda não tinha esse curso que tem, por exemplo, hoje no Palácio das Artes, que é de experimento cênico, né? Eu acho que agora tem tecnologias da cena, que chama. Então era tudo meio que informal. E aí, quando o Luiz Arthur uma vez me perguntou assim, vai ter um espetáculo aqui, porque assim, né, aquela fortuna que é para poder pagar, você acha que você consegue fazer a luz pra gente, R$ 200? Eu falei, claro, sabe operar a luz? Eu falei, claro que sei. Aquela noite eu virei à noite, pesquisando na internet como que fazia luz, o que era, e aí no dia seguinte eu fui lá, assim, muito na base do experimento mesmo, na cara a tapa, para poder conseguir fazer. Deu certo, gente, por muita sorte, porque eu poderia ter botado fogo na sala, mas rolou. Aí depois da PUC e tal... Aliás, nesse primeiro experimento, que foi com o Luiz, eu entendi que ali eu tinha uma linguagem para poder trabalhar de iluminação. Assim, no erro e no acerto deu certo. E a partir dali, dentro do curso da PUC ainda, eu comecei a experimentar toda a cena que eu fazia, tinha iluminação. E eu sou um ator, criador imagético. O que me afeta primeiro, me atravessa, é a imagem das coisas. Sempre. Eu não consigo criar a partir do texto ou a partir da ação. A primeira coisa que eu penso sempre é a imagem. Então, em textura, em cor, em profundidade, perspectiva, é isso que é o meu primeiro mote para poder criar. E aí na PUC eu comecei a criar a partir disso, dessa linguagem da imagem. Da PUC eu fui para o Palácio das Artes, onde, não sei se alguém aqui estuda lá naquela caatinga, é um lugar muito escateado. E aí foi bom para mim esse sucateamento daquela escola, porque me proporcionou pesquisar a iluminação para espaço alternativo. Quando eu entrei no palácio, os equipamentos estavam todos assim degradados, sujos, alguns refletores assim bem estragadinhos e tal. E aí no meu primeiro ano eu já levava algumas coisas de casa, assim, fazer luz com abajur. E aí quando eu descobri que eu tinha acesso aos refletores, eu não perdi a chance. E na época quem estava lá era a Letícia Castilho. E aí existia naquela época, ainda a gente pagava para poder estudar no Palácio. No mesmo ano, acaba isso, né? Com bolsa e tal, acaba, por fim, essa coisa de ter que pagar para poder estudar lá. Mas como eu tinha entrado e ainda tinha que pagar, a Letícia falou comigo assim, e eu era pobre de Miami, pobre, continuo sendo, mas aí ela falou, já que você não tem mais bolsa e para você não ter que pagar, você pode ser monitor de iluminação, porque eu havia comentado com ela da minha experiência no Valores na PUC. E eu falei, tudo bem, o que eu tenho que fazer? E aí não tinha exatamente o que fazer. Então, assim, acontecia no Palácio as mostras de cena, e aí tinha, sei lá, o segundo ano tinha que montar uma luz na sala de teatro, e aí era eu responsável por isso. Aconteceu isso pouquíssimas vezes. O que de fato aconteceu nesse ano foi que eu tive contato com os equipamentos, com a possibilidade de errar, acertar, queimar uma lâmpada aqui, outra ali, e poder conhecê-los. Nas férias do primeiro semestre do meu primeiro ano, eu fui para o Palácio e consertei, acho que 90% dos equipamentos que estavam lá, assim, sucateados. E aí eu não sabia nome exatamente das coisas, eu não entendia muito bem como cada coisa funcionava, mas pela experimentação
eu comecei a sacar algumas coisas. Eu entendia que tinha um refletor que tinha uma luz mais difusa, um refletor que tinha uma luz mais fechada, uma luz mais dura. E isso foi ótimo para mim, ter esse tempo só comigo para poder consertar essas coisas e poder experimentar. Então, no Palácio, eu comecei a dar essa pequena pesquisada ou experimentada em iluminação para espaços alternativos. Eram poucos os refletores, então a gente usava muita luz rebatida, reflexo de coisas. Jogava, às vezes, uma luz para um espelho e aquela luz no espelho, quando rebate no espelho e reflete, o facho vem maior. Então, a gente começou a experimentar, né, em todos os meus 3 anos de Palácio das Artes, essa coisa de criar a partir da luz reflexiva, da luz de experimento, sem ter compromisso com o equipamento que é usado de fato no teatro. Isso para mim foi perfeito. Tanto que na minha formatura do Palácio das Artes, o primeiro espetáculo de formatura, que chama #O Cortiço, era uma luz muito experimental, era uma luz, fora a parte do palco, era uma luz que usava muito de luz difusa, de luz geral, de cor, para poder dar textura nas coisas, e aí tinham objetos luminosos que não são convencionais em teatro, como varal de lâmpada. Não sei se vocês sabem o que é varal de lâmpada, que tem aquele tanto de lâmpadazinha. É uma gambiarrinha, tem um tanto de lâmpada assim. Usou muito nesse espetáculo, usou muito abajur, vela, lanterna. Formei, linda. Depois que eu formei no Palácio das Artes, eles abriu um edital da FAPEMIG, que era, tipo assim, jovens cientistas, nem lembro mais como que chama, era a residência. E aí, o meu projeto de residência era para iluminação em espaços alternativos e iluminação para espetáculos de rua que acontecessem durante o dia. Que era basicamente, a minha pesquisa que era a luz do espaço aberto e usar objetos vidrais, vidraças, coisas que usassem a luz do dia para poder colorir a cena que fosse com a luz do sol. E aí, para isso, a gente ia depender de toda uma parafernália que, enfim, o projeto não deu certo, a primeira parte se concluiu, mas essa última parte, que era mais legal, não rolou, que era inclusive para teatro musical. Formei, hoje em dia eu trabalho com iluminação também, além de ator, e tenho uma empresa que chama Gato de Luz Iluminação. A gente trabalha aqui em Belo Horizonte com eventos, casamentos, principalmente rola muito casamento, teatro, show, agora live, né? As primeiras vezes que eu operei assim, né, de forma, acho que profissional, que meu nome saiu no cartaz, e aí eu fiquei assim, ai meu Deus, porque Belo Horizonte é uma panela, né? E aí a gente morre de medo do povo achar ruim também nosso trabalho, que estava ali começando com alguma coisa. E aí foi na Mostra Lab, que teve meu nome no mailing pela primeira vez, Mostra Lab de 2012, eu acho. Sim. Eu fiquei assim, meu Deus, porque eu já ouvia nomes de iluminadores, de Cíntia Paulino, de Jesus, não sei lá quem das quantas, eu ficava, caralho. Participei de Mostra Lab também. Mas assim, eu acho que foi muito bom, inclusive, isso. E eu sempre ficava nervoso, você acredita? Acho que das minhas 5 primeiras vezes assim, que eu operei luz, como eu não tive um curso para poder, primeiro, né? Porque trabalhar com iluminação não é somente colocar os refletores na angulação correta, saber qual refletor você tem que usar, ou como que operar a mesa. Tem outra coisa por trás, que é dar preço no meu trabalho, entender que antes de colocar a luz, eu tenho mapa de luz para poder fazer. Antes de fazer o mapa, eu tenho que assistir o ensaio do grupo. Antes de assistir o ensaio, começar a pensar numa dramaturgia, ou junto. Hoje, que eu tinha pensado em trabalhar com vocês, é do início de tudo, de onde vem a primeira luz, a história da luz, para a gente começar a falar das várias facetas que ela tem hoje em dia na contemporaneidade, né? Porque, como eu aprendi na prática, a iluminação não está só no teatro. Então, esse curso vai ser, assim, a princípio uma introdução. Eu vou tentar correr o máximo com o conteúdo que der para correr, né, nessas 4 aulas, a fim de que vocês, né, aprendam o máximo possível.
E aí hoje eu queria falar da história da iluminação, de onde que ela vem, primeiro recurso de luz e tal. Então, o fogo, quando ele surge, né, ele aparece, a principal função dele ali, além de aquecer, né, os seres humanos e, e também esquentar a comida, ele é usado como um recurso para poder guiar. A luz tem a primeira função, a primeira que a gente vai usar muito no teatro, que é de guiar ou mostrar algo. A gente só consegue ver esse mundo que a gente vê com textura, com cor, com forma, porque existe a luz. E aí, quando o ser humano descobre o fogo, que é a primeira fonte de luz, ele começa a descobrir um mundo novo. Porque, pensa, antes da descoberta do fogo, todo mundo era regido pelo sol, né? Todo mundo, digo eu, os seres humanos sabiam que tinham que acordar quando o sol nascia e recuar, se esconder quando o sol ia embora, porque inclusive existiam predadores ali. Então esse fogo, além de guiar também, vira um arsenal de luta, não, de uma arma, que é para inclusive também espantar os predadores deles. Então, ok. Primeira parte, que é o fogo, é isso. A gente tem como definição da iluminação, né, uma definição técnica, algumas palavrinhas. Ela pode ser nomeada como o ato ou o efeito de se iluminar, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, com todo esse cenário, esse aparato de iluminação. O estado que está iluminado, quando a gente ilumina algo ou alguém, que é quase a mesma coisa. Então, luz pode ser definida como o ato ou efeito de se iluminar, o estado que está iluminado, quantidade de luz existente em um determinado espaço, a arte ou a técnica da utilização da luz natural ou artificial para criar um dado e efeito, como, por exemplo, no cinema, na fotografia, no teatro, na televisão, e o conjunto de luzes artificiais. A definição técnica da iluminação. Iluminação cênica é a arte, no caso a técnica, de iluminar a cena, onde está a obra de arte. E aí, quando a gente fala de cena, é o espaço onde aquilo acontece. Por exemplo, a gente tem como cena o palco de teatro, né, o espaço de cena, o palco de teatro. A gente pode ter um espaço de cena, uma exposição, a gente pode ter um espaço de cena, um show de música, a gente pode ter a rua como um espaço cênico para poder se iluminar, e aí existem vários tipos de moldes, modelos de iluminação para cada coisa. Tipo um show de música, a gente ilumina de uma forma, um teatro ilumina de outra forma, uma dança ilumina de outra forma, circo, ópera, e aí por fim vai até, né, na contemporaneidade a gente tem, acho que infinitas classificadas para algumas coisas. Não quer dizer que esse modelo que existe é o correto ou é o que tem que ser sempre usado. Sempre vai depender da proposta do iluminador, da proposta do cenógrafo, da direção e por aí vai. Estes são apenas modelos. Dentre esses modelos, eu vou apresentar para vocês de onde que surge os primeiros refletores ou de onde que vem os primeiros palcos na sequência. Os tipos de palcos são, que é por onde vêm os refletores. Teatro, no caso, palco de arena, que é o que todo mundo já está cansado de conhecer, o elisabetano, o italiano e o espaço svobodiano. Vamos ao primeiro palco, que é o palco de arena. E o palco de arena ele surge na Grécia, no século V a.C. E dele vem a palavra teatro, que vem do teatron, que é o lugar de onde se vê. A iluminação vai estar sempre ligada a a visibilidade, né? O que a gente pode ver, o que a gente enxerga, a nossa percepção do exterior. Então, lá surge, desde quando surgiu
esse primeiro tipo de palco, de teatro, de onde se vê as coisas, eles já se preocupavam em como se vê aquilo, como a melhor forma de se enxergar o que está sendo apresentado. E aí, por exemplo, no caso do teatro de arena, que a gente ainda não tinha refletores, usava as escadas, né? Então era a arquitetura quem proporcionava uma melhor visibilidade daquilo. No caso, esse tipo de teatro ele poderia ser coberto ou não, podia ser um palco abaixo da plateia, que poderia ser uma semi-arena ou uma arena completa, ou um quadrado, ou 3/4 de um círculo, vários formatos. Vou mostrar agora os próximos. Estes aqui são os tipos de palco de arena. Este primeiro aqui é o circular, semicircular, quadrado, 3/4 de um círculo, defasado e o triangular. Todos eles, o palco fica no meio e a plateia ficava numa forma de cuia, que era para poder ver, inclusive ouvir melhor, né? Essa arquitetura era pensada também na audição, já que no caso ali os nossos refletores eram o sol e as estrelas. A gente vai ter o palco elisabetano, que até hoje, inclusive, tem esse tipo de palco. Vocês já chegaram a ver em algum lugar, que já foi em teatro, esses teatros históricos, tipo Ouro Preto, Sabará também tem um palco que ainda é elisabetano. Esse palco, ele vem, no teatro, ele vem de acordo com o contemplado da Rainha Elizabeth, que começa ali os primeiros palcos elisabetanos em 1558, aí em 1603. É um palco que a característica dele o cenário é fixo, alguns deles têm o piso do palco, ele é inclinado. Deixa eu voltar aqui, eu vou sair da compartilhamento só para eu poder voltar rapidinho. Esse palco elisabetano, o fundo do cenário deles, a maioria era uma pintura, uma tela da cidade, era um cenário fixo. Eles eram palcos inclinadinhos, assim, então você tinha, inclusive, a dificuldade de colocar um cenário, porque os cenários começavam a descer. É aquele palco antigão, que ainda tinha quem cantava o texto para os atores e tal. A plateia dele era uma plateia baixa, diferente da plateia que vinha anteriormente, que era do palco de arena. E que mais? Outra coisa, eles pensavam inclusive na visibilidade de uma forma que tivesse também camarotes, assim, que mantinha aquela coisa de ver de cima, mas já não era mais um formato de cuia, que o palco ficava embaixo, o palco ficava no meio. Era um espaço aberto e a forma de luz que eles utilizavam lá era a luz natural. Outras fontes de luz que vieram depois, aí, mais para o final desse sistema, foi também o fogo. Eles usavam o fogo como objeto luminoso, tochas e velas. E esse palco que mais usufruiu, ficou famoso nesse palco, foi William Shakespeare, que era quem lançava suas obras ali. Aí, os 3 tipos de palco elisabetanos. Existia um palco que era o quadrado, tinha um que era o circular e tinha outro que era semi-triangular, se eu não me engano. Não consigo ler, que está muito pequenininho aqui. Esse aqui, ó, o do meio, que é o circular, é o que a Britney já apresentou, que é quem já entrou naquela escola aqui de Belo Horizonte, que chama Yang, é um palco que tem quase o mesmo formato. O início dele aqui, ó, é onde a plateia começa a ver, ele é meio arredondado. Ok. O próximo tipo de palco que a gente tem. Outra coisa interessante de se falar. Nesse momento da história, da iluminação, de tudo, o ator, né, o ser humano, ou quem estava nascendo, o animal, né, ainda não existia o foco, a coisa de dar foco a quem fala. De quando fala no renascentismo, quando o ser humano começa a ser o centro das coisas. Então, nem no teatro ainda existia isso. Existia o narrador, que costumava falar as coisas, o coro, mas quando se fala de luz, não existia a luz como um personagem que dava evidência a algo, mas eles ainda estavam buscando aquilo. Existia uma busca por algo, que aí eles começam a usar as tochas, as velas
e o fogo para poder dar esse brilho a algo. Na sequência, a gente vai ter o tipo de palco, que é o palco do teatro italiano. Pavarotti! Quando surge o teatro italiano, o tipo de palco italiano, que é no renascentismo, lá para a virada do século XVI, século XV, XVI, é quando o homem passa a ocupar o lugar de centro do universo. E aí, então, começa a se preocupar com dar foco ao que é falado na cena. E aí surge, então, o primeiro tipo de teatro fechado, completamente fechado, então é possível fakear um blackout, fakear a noite, a escuridão, e aí a luz começa a entrar por outras formas. Eles, quando fecham a caixa cênica, eles deixam grandes janelas dentro do teatro para poder também entrar a luz. E aí a forma de luz de objeto artificial que eles começam a usar é tipo uma lamparina. Vocês já devem ter visto em algum filme muito antigo, quando aparece uma cena de teatro, ou quando ópera, por exemplo. Ópera é ótima para usar essas lamparinas, para poder fakear antigamente como se era. Essas lamparinas, essas luminárias, elas eram movidas à base de óleo animal. Então aí vem a primeira ideia de começar a conduzir o que era visto dentro da cena. E eles começam a usar, então, objetos reflexivos. E aí eles começam a usar lentes, eles começam a colorir com vidraças, vidrais, essas lamparinas, eles trocam o vidro que fica na frente da lamparina para poder mudar a cor, e aí dá outra camada para a cena. E outra característica desse momento da história que é importante para a iluminação é a vestimenta preta do teatro. Porque quando eles colocam o preto, só aparece no teatro, dentro daquele palco, o que é importante. Porque tudo que rebate, não rebate na parede e volta para a plateia. É por isso que é tão importante ter o fechamento preto num palco. Dependendo, lógico, da proposta do iluminador e tal. Aqui a gente ainda pode ver que nesse palco eles ainda mantêm os camarotes aqui em cima, tem a plateia embaixo. E o fundo desse palco já começa a ser a primeira ideia de teatro com fechamento preto. E o teto também, teatro de teto. Quem já foi no Museu Minas Vale tem inclusive uma maquete de um palco desse, de teatro. Uma maquete até grandinha. E é o palco que mais tem, né, hoje em dia, que mais se usa, palco italiano. Os grandes teatros são feitos pensados dessa forma. Os tipos de palco italiano que a gente tem. Retangular, que é esse daqui, e é super comum, super comum. Por exemplo, Palácio das Artes, semicircular. Ah, mentira, o Palácio das Artes está mais para semicircular do que para retangular. O próximo tipo de palco que a gente tem na história é exatamente esse. É o galpão svobodiano. Que basicamente, gente, são os galpões da Funarte. Esse tipo de palco, os espaços alternativos, como o da Funarte, eles já... A preocupação é que o espaço esteja pronto e apto para receber aquela peça, aquele espetáculo, da melhor forma possível. Então já não importa mais uma plateia fixa, já não importa mais que um refletor seja fixo, ou que a luz venha do dia, nada disso, porque a gente chegou no momento da contemporaneidade que o importante do visual é o manuseio do equipamento, que você possa proporcionar ao seu espectador, que você possa proporcionar a quem está vendo algo de uma forma quase cinematográfica. Por isso o galpão ele é aberto, liso, e você coloca equipamento. Porque num teatro convencional, tipo um palco italiano, a gente tem uma delimitação, porque a gente tem a plateia e a gente tem o palco. Raramente, se você for muito famoso, sei lá, Companhia Brasileira, você pode atuar na plateia.
E aí eles vão tirar os equipamentos do palco e colocar lá onde está a plateia, e aí a plateia sobe para o palco, e aí você muda a configuração do que a gente chama de palco. Porque até aqui a gente viu que o importante é como que a plateia enxerga aquela cena. Quando chega nesse tipo de teatro, que é o teatro de galpão, que é um espaço alternativo, isso muda. E aí você pode compor a cena da forma com que você quiser, quase cinematográfico. Seguindo aqui na história da iluminação, a gente vai ter um rapaz que o nome dele é Adolf Appia. Esse moço ele foi arquiteto, ele era suíço, e com ele começa a trabalhar uma espécie de luz que a gente trabalha muito hoje. Ele começa a se preocupar com a dramaturgia da iluminação. Para ele, a iluminação, o cenário, o figurino, as coisas começam a ter um pouco de sentido, mas ele ainda não acentua nisso, ele não foca nisso. Ele trabalhou muito com ópera, e aí nas óperas ele trabalhava mais cenografia ainda do que iluminação. A iluminação para ele era cenografia também. Então ele começa a propor para a galera lá que na ópera tem que ter foco, porque há um tempo atrás a gente já entendeu que o ser humano começa a ser o centro do universo no renascentismo e tal, e aí tudo que se fala quando é foco, a luz vai dar aquele momento. E aí a luz começa a virar dramaturgia. Então a gente começa a contar história através da luz. Porque, por exemplo, estou aqui em primeiro plano, né? Ó céus, nananã. E aí aqui está acontecendo uma cena. Se eu faço isso, e aí se eu faço, por exemplo, isso e... Ops, desliguei outra coisa. E isso, o foco vai para outro lugar. E a minha iluminação começa a querer mostrar outra coisa. Então, para ele, cenário e luz tinham que trabalhar juntos a fim de dar destaque ao que era importante naquele momento da cena. Então, ele vai trabalhar muito luz e sombra, vai trabalhar com colunas, com escadas. Ele trabalhou também muita luz difusa. Quando era o momento do foco, era o foco que usava, e quando era o momento geral, começa a criar ali a primeira ideia de luz geral. Luz geral é o agrupamento, o maior agrupamento de luz que você tem naquele espaço. E aí não quer dizer exatamente que vai ser um agrupamento somente de refletores PCs, ou um agrupamento de refletores Fresnel, ou um agrupamento de par LED, de lâmpada de casa. É a soma, a maior soma que você tem dos seus refletores que você usa para compor aquela peça. Isso a gente chama de luz geral. Tem gente que chama luz geral de luz de frente, mas não é. Luz de frente é uma coisa e luz geral é outra. E aí tem essa diferença, então, de luz geral, que é a soma de tudo que a gente tem, e a luz de frente. E aí também a gente vai ter luz de contra, aí a gente vai ter luz lateral, a gente vai ter uma luz que chama pino, aí depois vai ter uma outra luz que chama ribalta, e a gente toca nesse assunto mais para a frente. Esse moço, o Appia, para ele, quando ele começa a trabalhar com as óperas, né, que é música e tal, para ele era importantíssimo que tanto a cena quanto a luz fosse regida pela música. Então, é como se você pensasse numa Silly Symphony. Todo mundo conhece Silly Symphony? A Disney faz muito isso. Se você vê os clipes da Disney, os desenhos, a luz e a movimentação, a história, tudo acontece junto. Eles não separam uma coisa da outra. A música vai regendo as coisas. Então você vai vendo a luz mudando de acordo com a intensidade que a música vai ganhando proporção. Por exemplo, Moana. E aí a gente vai falar de iluminação não só como um objeto que produz luz ou um objeto reflexível, porque é tudo que a gente enxerga é iluminação. Quando Moana tá cantando lá, saber quem sou, ninguém tentou. Ela começa a cena com aqui dentro d'água vem uma ondinha, desde quando eu me lembro. Tudo calmo, a luz do dia calma, não consigo evitar. Aí vai ganhando proporção.
Tanana. Aí vai vir na onda do mar, refletindo, porque aí começa a vir a luz do sol que reflete na onda do mar. Tanana. Ela entra no mar, aí vem a onda com todo aquele brilho e envolve ela. Então tudo isso também é luz. A Disney faz isso super bem. Vale a pena depois vocês darem uma olhada. Digita aí Silly Symphony, que é os primeiros vídeos da Disney. Tem um do Mickey que é ótimo. Tá vendo? Olha, ele usava bastante escada e parece que ele trabalhava também, ele já começava a pensar em profundidade, que é, por exemplo, o que eu fiz hoje, bem sim, corriqueiramente, no meu cenário aqui de youtuber, que tem no fundo ali, eu coloquei uma luz âmbar, uma luz vermelha, eu tenho aqui de lado uma luz lateral que me pega, mas tudo isso contribui para a profundidade, para poder virar um cenário. Ele já pensava nisso, porque tem a primeira escada aqui, que a gente vai falar de perspectiva, que dá uma sensação de grandeza. Então, as principais cenas aconteciam na frente do palco. E aí, lá atrás, ia indo o coro, nas últimas escadas. Ele começou a pensar também nas colunas, que logo lá no teatro italiano já se trabalhava com as pernas, né? Para poder fazer as entradas e saídas. E aqui nessa obra, por exemplo, esse exemplo, né? A gente vê muita luz de sombra, luz e sombra, luz difusa. Interessante, porque ele começa a trabalhar que você não precisa exatamente de fazer com que toda a obra seja vista ao mesmo tempo. Ele começa a seccionar as coisas, né? Aquela coisa do foco, que o homem começa a ganhar destaque. Não só o homem, mas também o cenário. A gente começa a selecionar o que a gente quer mostrar em cena. Isso é muito importante de pensar na iluminação. Por exemplo, eu tenho uma cena doida pra caramba de um rapaz contando uma coisa, e aí nessa mesma cena, teatro contemporâneo, tem uma outra cena avulsa compondo para que essa cena aconteça. Por exemplo, vou falar de Carmen, que é o espetáculo que eu faço à luz dos meninos, das meninas. Tem uma cena que é muito bonita, que é a iluminação da cena, que é Naná no chão, chorando com uma barriga de mãe, parindo um bebê, e aí não existe luz para Naná direta, não existe luz de frente direta. Eu nem acendi minha luz. Pronto, agora eu tô aqui. É como se fosse essa luz aqui, ó. Isso é a luz que Naná tem, uma luz difusa. Não é tão claro assim. Atrás dela tem 3 televisões, e uma televisão é fakeada, que é um refletor. Então tem uma luz azul fazendo contorno no corpo dela. Na lateral de Naná, tem uma luz vermelha que apenas vaza de uma porta. E lá dentro dessa sala, desse banheiro, está acontecendo uma outra cena. Só que essa luz está apenas vazando pelo chão. Então está compondo na cabeça de quem está assistindo uma cena. Eu não estou entregando o que está acontecendo lá. Eu só quero que todo mundo veja, já pressinta o que venha para acontecer. O foco é Naná aí parindo o bebê. Mas a próxima cena a luz já está entregando. Ela não está dando foco para aquela cena, mas ela está ditando algo que já compõe. E aí depois vai vir um figurino vermelho, aí sai a Amora com todo um contra-vermelho, e aí acontece a próxima cena. Mas o foco é de Anaí. O nosso próximo chama Edward Gordon Craig. Esse moço aí, ele foi ator, cenógrafo e produtor e diretor de teatro. Ele já começa a pensar, ele aliás foi... Esses 2 que eu já falei, tem mais uma moça, foram os 3 principais. Eles incentivaram, nortearam o que a gente conhece hoje como a cena da contemporaneidade, porque tudo isso que eu já falei até aqui usa-se muito no teatro hoje em dia, na dança, nas artes plásticas, nas instalações, no cinema,
na novela. Esse moço, em especial, eu estou falando de uma forma cronológica, tá, gente? Então tá indo de acordo com a história de tempo mesmo. Ele já começa a pensar em toda cena como uma unidade, porque antes dele, o outro moço pensava que a luz e a cena deveria ser regida pela música. Ele já acha que cenário, figurino, luz, dança, coro, música, tudo é uma coisa só. E aí começa a se pensar no espetáculo de uma criação coletiva, que é o que acontece muito hoje. Que o iluminador, a cenógrafa, o sonoplasta, tá todo mundo acompanhando o processo. E não só chega depois e fala, foca aqui, foca ali. Não, deixa eu achar uma roupa aí nesse povo aí, tá bom demais. Ele é quem dá essa ideia, esse primeiro mote de que tudo precisa conversar. Cenário, figurino, música, coro. Aí ele começa a explicar para a galera que existe uma importância de estabelecer uma atmosfera com a iluminação, que ainda não acontecia. O rapazinho de cima, que era o Ápia, ele começa a trabalhar sombra, começa a trabalhar contorno, luz difusa, começa a trabalhar profundidade, perspectiva e cenário. Esse mocinho aqui fala assim, muito legal isso aí que você está propondo e tal, mas tá faltando textura, você não acha? Acho que tá faltando cor, acho que pode estar faltando no seu trabalho de iluminação uma dramaturgia, assim, sai um pouco da realidade. E aí ele começa a dar possíveis símbolos da iluminação, porque ela não começa a ser apenas a luz como ela é, viver a vida como ela é. Luz do dia, amarelo. Luz da noite, azul. Luz de morte, breu. E aí a gente começa a criar uma dramaturgia para a luz que pode vir a partir do processo criativo de cada iluminador ou do processo do grupo. E aí a luz começa a ter uma composição visual, que é como o exemplo que eu dei anteriormente, da Naná na cena parindo o filho. Do lado tem uma luz vazando, e aí uma luz de contra, uma luz de frente. E nessa coisa de composição visual, a luz começa a contar a história. Ela não só dá o foco ao que está sendo falado pelo ator, mas como ela, por si só, é possível de contar a história, que é como acontece na cena de Anaí. A história inteira de Carmen, eu vou dar um spoiler para quem não viu. Naná é uma pessoa em situação de rua, e aí ela fica tentando vender os filhos dela, que ela, pare 10 mil filhos durante a peça ali, engravida, é estuprada e tal. E aí nessa cena do nascimento, enquanto está acontecendo isso tudo que eu já falei, lá fora, na janela, tem uma luz de sirene de polícia batendo, fazendo assim na vidraça, que é para poder compor essa coisa da rua e tal também. Então, se Naná tivesse ali talvez parada, né? A gente nunca experimentou, talvez se não tivesse Naná, se tivesse o bebê, só a criança nascendo, seria uma outra luz, mas a luz já começa a contar a história. Se eu acendesse uma coisa de cada vez, por exemplo, um experimento, a luz de contra, a criança está deitada no chão, acende a luz da polícia, uma criança sozinha numa porta de uma casa, com uma luz vermelha vazando, já dá uma outra leitura para quem está assistindo. E é a luz quem está contando a história. Eu já não preciso mais de texto para poder falar o que está sendo dito, o que está sendo contado para o espectador. Temos aqui, isso aqui hoje em dia chama difusor. Ele serve para poder espalhar a luz. Aqui a gente tem uma luz que ela já tem nela um difusor. Esse aqui, essa lâmpada, isso que existe aqui nela é um difusor, é um vidro. E ele é um vidro todo jateadinho. A função dele é espalhar a luz. Naquela época, quando eles estavam criando, descobrindo, né, na verdade, as lentes e as formas de se iluminar, não tinha essa gama de difusores ou gama de cores que a gente tem hoje por meio das gelatinas. Então eles coloriam com pedrarias, eles difundiam com papel ou tecido,
que eles tinham para poder espalhar a luz ou impedir também que a luz passasse. Porque se eu coloco isso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, não dá para vocês verem, ele não muda tanto no vídeo quanto muda. Muda assim, tá vendo? A luz chega para vocês de uma forma diferente. Tcharam. E é uma forma de controlar a luz. Hoje em dia, no teatro, a gente tem isso tudo de forma eletrônica, né? A gente pode controlar por meio do celular, por meio do tablet. A gente tem a mesa de luz que tem no teatro, mas naquela época ainda era tudo manual. E aí começa a se importar também esse mocinho com o brilho de como aquilo chega. Porque ele entende que o brilho também faz parte da textura da cena. Por quê? Hoje a gente tem um refletor que chama PC, que é plano convexo, tem um refletor que chama Fresnel, tem um refletor que chama par. Cada um desses refletores, eles propõem um tipo de iluminação diferente. O PC, ele dá uma luz dura e a borda do desenho dele é bem desenhada. Você consegue ver o desenho que o refletor faz, justamente pela lente que tem. É uma lente que por dentro é plana e fora ela é bololadinha, então o desenho é assim. O Fresnel é mais parecido com essa lâmpada que eu tenho aqui. É um refletor que a lente dele de fora, ela é jateadinha, ela tem ranhuras, como se fosse bolinhas, bolinha uma dentro da outra, assim, ó, a lente. E o par, ele é todo jateadinho, é a lâmpada de Fusca, que a gente tem nos Fusquinhas, é a mesma lâmpada. E aí tem uma gama de refletores par para poder fazer isso. Em casa, por exemplo, em casa, vocês podem pensar que vocês estão perdidíssimos como eu no Palácio das Artes, que não tinha nada para poder iluminar. Então, em casa, vale abajur, vale vela, se você for trabalhar alguma coisa dentro de casa, né? Vale tela do celular, porque até a tela das coisas transmite luz para a gente, e luz é o que a gente vê. É a textura com que a gente vê as coisas. Isso aqui tudo, eu estou refletindo algo, porque a gente não produz luz. A gente reflete o que chega. E a gente só enxerga essas cores por meio dessa reflexão também. Quando eu usei uma geladeira como iluminação, eu não usei a luz que a geladeira tem. Eu usei uma luz verde, porque na minha cena eu falava de um texto que falava da alimentação e da coisa de preocupação com o peso. Ao invés de usar a luz da geladeira, que é essa luz quentinha que a gente está acostumado a ver amarela, eu coloquei uma luz verde, que vai gerar outra sensação, que pode gerar nojo, pode gerar enjoo, pode despertar a visão, causar fome. E aí a gente vai falar de cor nas próximas aulas. Carmen. Eu me chamo Carmen. Carmen. O meu nome é Carmen. 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 Meu nome é Carmen. No início do espetáculo, quando as pessoas entram, as primeiras cenas são na rua. Então, a luz que é usada é a luz da rua, que existe, né? Que se fosse na era lá da Grécia, era a luz da noite. Mas no nosso caso, a gente tem a interferência dos postes, das casas, da lua, do caralho a quatro. Quando o pessoal entra em casa, a gente estava falando de dramaturgia da luz. Durante a história de Carmen, tem uma cena que o tomate é picado, que a mãe vai falar que o filho gostava de comer macarrão com massa de tomate, macarrão simples, com alho, e Carmen fala muito de vermelho, fala de sangue. Então, quando o povo entra na casa, a primeira coisa que eles vão ver vai ser essa cena aqui, ó, que é esse tomate em cima da mesa. Isso é dentro da casa, o povo está fora, eles estão vendo isso por uma janela. É esse tomatinho em cima dessa tábua de picar e essa luz que vem debaixo da mesa e ilumina todo o ambiente. Essa seria a luz geral. E não é uma luz, perceba, não é uma luz que vem de frente. Como eu havia falado, muita gente confunde a luz geral com a luz de frente. É uma luz que vem debaixo de um móvel, de dentro de um móvel. E aí ela ilumina refletindo nas coisas, no chão. A luz bate no chão e ilumina o resto do cenário. Tem a luz de pimbim, desculpa. Essa luz que está iluminando o tomatinho é um tipo de refletor que chama pimbim. Aí aqui a gente tem Renata. Aí o que acontece aqui? Eu estava falando agora da iluminação indireta, né? A minha janela, lá dentro desse banheiro, aqui na frente é um banheiro. Dentro
tem um refletor PC. A luz aqui, ó, que vaza um pouquinho, é um pouco mais dura, vocês percebem? E a luz que está iluminando Renata, que passa pela janela, a janela funciona como meu difusor, o vidro que eles usavam lá na puta que pariu para poder mudar a cor, mudar a textura e tal, eu usei nessa cena na janela. E aí ela difunde essa luz, ela deixa a luz mais macia no rosto da Renata, ela deixa a luz mais indireta, então ela ilumina, ela espalha por todo o cenário. Quando a gente pensa lá, né, a gente volta aqui, né, que nesse moço, o Craig, eu acho que assim, de todos, ele e a próxima, que é a Jean Rosenthal, são muito importantes para a concepção da cena, não só da luz, da cena, com que a gente pensa a contemporaneidade. A gente foi muito influenciado por eles, porque essa coisa de começar o processo de criação de um espetáculo, ou até mesmo o processo de criação de uma exposição, de uma obra arquitetônica, desde o início, com todos os envolvidos do resultado final, vem a partir daí. Porque Carmen, eu comecei a criar a luz com os meninos quando eles ainda estavam ensaiando. E aí existe a possibilidade do diálogo com o iluminador ou com quem está criando, de, poxa, como que a gente vai resolver essa luz? Porque no caso de Carmen, existe uma delimitação do espaço. O primeiro era que o pé direito era muito baixo. O pé direito de Carmen era tipo assim. Então eu não podia usar refletor de teatro. Eu falei, tranquilo. O segundo era que o espaço não era um espaço de teatro. Então tinha que existir um tipo de iluminação que iluminasse esses atores ou que conseguisse minimamente, em algum momento, dar um foco, dar uma textura, dar profundidade para a cena que fosse similar ou parecida com a do teatro. E aí, quando a gente começa a criar, fazer o processo de criação todo mundo junto, essas coisas já se resolvem. E aí, uma das soluções foi, então eu vou me misturar no meio do público e operar a luz como público, na miúda aqui, ó, o povo ali assistindo a cena só fazia assim, na parede e voltava, ficava linda. Aí quando tinha uma movimentação muito forte na cena, eu ia lá, movia, pegava o refletor, colocava e ficava de boa. Então a luz acontecia de uma forma manual. A luz acontecia como Craig, né? Ainda manual. Não tinha botões e coisas. E aí a puta eletricidade, um hack, chama hack, o equipamento que transforma energia em sinal para a mesa de luz, ainda não havia isso. Então eu tava ali reproduzindo um teatro antigo. A nossa última e não menos importante é uma mulher que ela se chama Jean Rosenthal. E ela vem para a iluminação a partir da dança. Ela começa a trabalhar a iluminação por meio dos espetáculos da Martha Graham, que era uma coreógrafa de 1900 e bolinha. A primeira luz dessa menina, da Jean, da Rosenthal, foi em 1934. E aí a luz dela, diferente desses outros mocinhos, ela começa a propor luz que trabalhasse o corpo, porque era uma luz para a dança, né? Naquela época ainda tinha, a gente já tinha ali luz de frente, a gente tinha luz difusa, luz dura, a gente tinha ali a luz de contra, tinha um cenário que estava conversando, a trilha estava conversando, o figurino, mas ainda não tinha uma luz pensada para o contorno do corpo. E aí, o que ela propõe, em 1934, é de utilizar uma parafernália, ela cria isso, que hoje em dia a gente conhece como torre no teatro. Quando ela propõe a luz para a dança, ela primeiro propõe a torre, né, para poder iluminar aquela iluminação que vai desenhar o corpo. Aí ela propõe essa luz lateral. Só que ela fala, nossa, luz demais, né? Como vocês viram ali também no meu próprio refletor, estava iluminando outras coisas que eu não queria que mostrasse na minha cena. Eu quero que ilumine apenas o corpo dos bailarinos. Como, por exemplo, o grupo corpo usa muito esse tipo de iluminação. Eles usam muita luz de corredor e lateral, porque parece que eles estão flutuando no palco. Não dá, quem já viu? Dá essa sensação quando a gente coloca uma luz lateral recortada, que é um corredor, porque você vê só aquele movimento. Então todo o resto vira um breu.
E aí é também a importância do palco preto atrás, que vem lá atrás no palco italiano, que é quando surge a caixa preta. Aqui, ó, a área de luz é muito maior. Tá pegando esses quadros, tá pegando a porta, tá pegando ali, ó, o cantinho da estante. Quando eu começo a delimitar a luz, que eles começam a trabalhar com essa iluminação de corredor, o que acontece é isso aqui, ó. Eu começo, é quase que dar um foco, só que é um foco reto. Eu começo a escolher o que eu quero iluminar por meio de corredor. Ao invés do bailarino dançar numa luz lateral difusa, ele começa a dançar numa luz lateral dura e que seleciona o que está querendo ser mostrado. Olha o filetinho de luz. Esse refletor elipsoidal faz exatamente isso. Ó. Então, se tivesse alguém dançando ali, estava aparecendo só essa parte, ó, só a mão que ganha destaque. E ganha contorno também. Aí, nesse mesmo momento, começa a se trabalhar a dramaticidade da iluminação de outras formas, como a luz de pino, que é uma luz que vai acontecer isso aqui, ó, para dar dramaticidade à cena. Ó, uma luz de pino, caralho. Eu ganho sombras no rosto. Fica maquiavélico, fica obscuro, assustador, mas o corpo continua ganhando contornos. O importante para essa pesquisadora era o contorno do corpo. Aí trabalha também luz de ribalta, que é esse tipo de iluminação que vem de baixo para cima, e a luz de contra, que hoje eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu não estou com nenhum refletor em cima para poder fazer uma luz. E deixa eu ver aqui. Acabou. Por hoje é só.